JP, agora a gente também vai abrir espaço, por quê? Porque o nosso convidado também de hoje, olha só, Vicente Scrighi, ex de Simária. Vicente e Simária se conheceram através do Orkut, antes dela se tornar famosa. Ela morava na Espanha e ele em Fortaleza. Ele morava na Espanha e ela em Fortaleza. A união durou 14 anos e eles foram casados em comunhão parcial de bens. Os dois anunciaram o divórcio em agosto de 2021. Hoje eles brigam na justiça pela guarda dos filhos. Em entrevista ao Léo Dias, Simária disse que sua vida estava uma bagunça, o que fazia tudo em casa e o que Vicente não ajudava em nada. Simária obteve uma liminar na justiça para retirar Vicente da sua casa no contexto da separação. No ano seguinte, Vicente apresentou à justiça documentos para tentar ter acesso à parte dos bens da cantora. Em dezembro do ano passado, Simária denunciou na delegacia um suposto furto de 5 milhões, no valor que teria sido desviado da conta conjunta do ex-casal. Segundo o Espanhol, o divórcio fez com que ele fosse à falência. Atualmente, o Espanhol lançou o livro Até que a Mentira nos Separe, inspirado no casamento com a ex. O livro, A Bela e a Trágica História de Rodolfo e Rodolfa, de como salvaram quilômetros de distâncias e venceram barreiras culturais, conquistaram metas impossíveis para ser separados pelos mais velhos e mortal dos pecados, a mentira. Na publicação, Vicente relata violência entre o casal e também que a protagonista Rodolfa era a preferida da mãe. O empresário negou ter desviado 5 milhões da conta de Simária e disse não ter condições de pagar a pensão de 34 mil aos filhos. Abre aspas, eu nunca vou deixar de passar grana para os meus filhos, também dentro do que eu acho que deve ser pago. Você conhece alguma criança que consome 34 mil por mês? Essa é a indagação de Vicente. Vicente Scrighi afirma que a ex-sogra chama Simone de feia e gorda. Pode chegar, Vicente. Muito, muito, muito boa tarde e muito obrigado pelo você ter aceitado o nosso convite, viu? Boa tarde, tudo bem? Como você está? Tudo bem, querido. A gente está te ouvindo, só está um pouquinho mais baixo. Você tá perto do microfone, não? Tô pertinho. Ah, agora melhorou. Põe um pouquinho Melhorou? mais para cima. Você pôr aqui na gola, aqui em cima da camiseta, eu acho que vai Deixa eu ficar ver. melhor, Vicente. Deixa eu ver daqui um jeito, então. Agora Ah, melhorou? oba! Agora você está aqui dentro do estúdio. Primeiro, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, viu, por meter no seu Vicente, podcast. vamos lá. Você conheceu a Simária através do Orkut lá atrás e depois vocês formaram aí, começaram a se conhecer. E nessa época ainda ela não era famosa. Ela fazia o quê? Ela trabalhava com o quê? Então, quando eu conheci ela, estavam se dando mal, elas estavam tentando, né, como dupla, na época em São Paulo, só que não era o timing da música delas, porque basicamente elas tinham as mesmas características que tem hoje, né? Só que é isso aí. Às vezes tem uma hora que dá certo, não dá certo, e ela estava apresentando alguns tipos de programas na época, na internet, sabe? Aqueles programas que iam de balada em balada, apresentando um pouco as opções de lazer que tinha. E isso aí, estavam pensando tranquilamente parar de cantar porque não havia um futuro profissional nisso, né? Uhum, uhum. E nessa época você trabalhava com o quê? Na época eu estava estudando quando eu conheci, eu estava estudando na França. Aí só depois, porque aí a gente só começou na amizade, né? Eu tinha namorada, ela tinha namorado. Só que mais tarde, na coincidência, ela ficou sem namorado, eu também sem namorada, fui conhecer ela e a gente começou a namorar à distância. Aí já nesse momento eu tinha acabado minha segunda formação na França, uma empresa tinha me contratado, tinha passado de estagiário a ter contrato de diretivo, estava lá bem, tendo uma experiência fenomenal. E por isso eu também nem pensava morar no Brasil, né? Então era só no início do nosso relacionamento. Aí depois ela Uhum. já iria para Fortaleza, só que primeiramente foi a Simone quem decidiu tentar, tipo, uma última bala, né? Ir para o Nordeste novamente e tentar lá um gênero que para elas
tão familiar como era o gênero do forró. Nessa briga toda, nessa discussão entre as irmãs, enfim, quem tem razão, Simone ou Simária? Então, eu já tinha falado várias vezes, eu não sou de falar das intimidades, tudo bem que está todo mundo supondo que esse livro é literalmente, né, a minha vida ou as nossas vidas. Sim, eu tinha usado muito minha experiência para detalhar, mas as brigas que elas têm, a dia de hoje, para mim pessoalmente, é problema delas, não é mais meu problema. Então, enquanto não me atingem a mim ou aos meus filhos, eu sempre sou da paz e também não estou nem interessado, sabe, nesse sentido. Mas também Uhum, entendo sim que as pessoas queiram saber. uhum, uhum. A Simária, ela tem um gênio difícil, ô Vicente? Então, de novo, né, eu tenho que pensar que algum dia essa entrevista seja vista pelos meus filhos e eu não posso adjetivar muito também, não, que foi minha parceria, minha parceira, eu apenas fico com as coisas boas. Desse lado, todo mundo temos nossos caráteres e o lado profissional dela é assim, Não, são ótimo, 14 tudo anos, bem. Tudo bem, você 14, protege, você está protegendo a mãe dos seus filhos, mas ela te sim, acusou de você pegar 5 milhões da conta corrente dela, então, e isso causou um transtorno absurdo, inclusive eu acho que na sua vida, né? não, e isso aí é apenas um dos detalhes, né? Tem muitos piores, mas novamente sou muito da paz, não sou eu até não levo para o lado pessoal. Eu entendo que meu problema dia de hoje não é só com uma pessoa tentando me complicar a vida, mas sim com uma situação ao redor que permite que qualquer pessoa consiga desequilibrar a vida de um cidadão normal de forma simples e automática. Então, basta, como você acabou de falar, jogar uma acusação absurda, sem prova nenhuma, e quando as provas apareçam, eu vou sim rebater cada uma delas, mas até hoje eu estou já meio ano tentando acessar a todas as provas apresentadas, porque até hoje só li um documento que parece tirado de um caderno de criança. É muita fantasia, é muita acusação aleatória, arbitrária, e novamente, Porque aqui inclusive para nós, obviamente que todo mundo trabalhou com o benefício da dúvida, mas aqui sim, no Brasil isso caiu como uma bomba, porque aqui no Brasil, sim, quando a gente lê, principalmente as manchetes, enfim, depois você vai entender todo o contexto, era que você havia roubado 5 milhões, uhum, né? Que sim, você sim, simplesmente invadiu a conta dela e deu um desfalque ali de 5 milhões de reais. de 5 Isso foi o que milhões. realmente começou a acontecer. Agora, para quem tira 5 milhões, né, de uma conta corrente e aí não tem 34 mil para pagar de pensão, aí realmente fica complicado, né? Não faz muito sentido, né? Então é um pouco isso. A impressão que você está tendo é a impressão que qualquer pessoa com assim, dois dedos de frente possa ter quando lê todos esses documentos legais, porque de um lado colocam que eu tenho uma capacidade aquisitiva surreal enfim, é só basicamente com o intuito de asfixiar economicamente, que de fato conseguiram, e não ter outra do que procurar outras alternativas, e não presencialmente no Brasil, porque se eu ficasse, me fala qual é a alternativa, se eu vou para a cadeia, porque eu não consigo chegar nessa quantidade absurda. Eu vou ter alguma possibilidade de melhorar minha vida, minha profissão desde a cadeia, para conseguir chegar algum dia nesse nível? Então é representativo, mais uma vez, de uma situação, não é nem de uma pessoa, uma situação totalmente arcaica, que a dia de hoje não faz sentido, especialmente quando há um pai que sim quer estar presente e quer sim cuidar dos filhos. Não é aquela situação do pai, sei lá, de 20, 30 anos atrás, que acabava um relacionamento e deixava todo mundo no mesmo pacote. Tipo, filho, Uhum. filha, não. Os tempos são outros. Eu acredito que, mesmo que ainda exista muito homem, assim, que não curta esse papel de ser pai, de ser presente, não é o meu caso. Então, eu não entendo por que até hoje, todos os anos, pagando os pecados de uma geração que não se corresponde comigo, nem tenho nada a ver. E, basicamente, não, além disso, né, não te respeitar como ser humano, porque quando você é pai, você não é mais, não tem nacionalidade, você não tem mais raça, você não tem mais cultura, você é pai ou você é mãe.
E se há uma lei ou alguma situação jurídica que te arranca do lado dos teus filhos, me desculpa, mas eu não consigo mais respeitar essa tal de situação jurídica, seja do país, seja da condição, seja da origem que seja. Então, a dia de hoje, para mim, é uma situação de vida ou morte, se é que estou vivo, que tem dias que eu até duvido se eu continuo vivo. Você acha, Vicente, que você foi um dos responsáveis aí também para que a Simária alcançasse o sucesso que ela alcançou? Você se coloca aí também dentro dessa trupe? Como é que é? Então, eu acho que estaria até feio se eu falasse, né? Eu não sou de colocar meus adjetivos, basta você fazer pequenas pesquisas jornalísticas e você irá encontrar vários vídeos onde ela reconhecia apenas anos atrás a importância que eu tinha tido. Tem, inclusive, quando elas ganharam o prêmio Multishow, no discurso que ela pronunciou, está aí, está disponível para todo mundo, e é apenas uma das peças, né, que podem provar essa afirmação, mas não vou ser, não vou ser desculpa, não vou ser eu quem vai se autoqualificar nesse sentido. Se alguém quer reconhecer, beleza, se não também. Eu, do meu lado, olho mais para os meus resultados profissionais e o resto tem que vir de forma mais Porque desinteressada. aqui, eu volto a frisar, né? Aqui muito também se falou que vocês abriram também um restaurante na Espanha, né? Sim, E que você, por não gostar de trabalhar, que foi uma das histórias que surgiram aqui, uhum, que esse projeto não teria dado certo e que foi ela que montou e desembolsou o dinheiro justamente para montar toda essa estrutura. Conta um sim. pouquinho isso para gente. Não, na verdade, não tem nada certo nisso que você acabou de falar. Sim, lógico, tem um restaurante, mas não foi aberto porque eu não gostava de trabalhar, nada disso. Eu Aham. trabalho desde cedo na minha vida, não foi assim que me educaram. E graças a isso que também tive bons resultados profissionais, sempre independentemente da minha parceira, sem ajuda nenhuma, de forma independente e fora do meu país, começando do zero várias vezes. Então, a dia de hoje, ninguém pode me provar o contrário nesse sentido. Do lado do business que você falou, faz parte da natureza. Tem alguns negócios que dão certo, outros não. Ninguém entra num negócio de forma obrigatória, todos somos maiores de idade. E depois, do ponto de vista legal, apenas se apresentar os documentos, apresentar as provas do que se está acusando e ver se realmente isso tem alguma base. Eu estou muito tranquilo porque esse negócio é uma franquia de sushi bem conceituada, infelizmente não deu certo, mas os empresários que estavam ao frente continuam sendo, ao meu ver, igual de empresários bem-sucedidos, são responsáveis, são confiáveis, mas ninguém tem uma chave, uma regra mágica para fazer com que tudo que seja planejado dê certo. Nesse sentido, não deu certo, mas até aí eu posso falar. Hoje você briga na justiça, inclusive pela guarda dos seus filhos, né, com a Simária, né? Você está morando em qual país agora? Você está na Espanha ou em Portugal? Sim, inclusive não, eu brigo apenas por isso, né, na verdade. E o resto, se você pode ver no livro um pouco, eu coloco uma similitude, né? Onde a primeira vez, no seu primeiro casamento, eu já desisti da toda a parte material para ter um direito equitativo no convívio com minha filhinha na época que tinha 2 anos. Uhum. Então, não é inclusive, é totalmente, integralmente, pelo que estou brigando. A parte material nunca foi nem é a parte que me movimenta nesse caso. E agora estou vivendo, por enquanto, entre a Espanha, Portugal e talvez na Alemanha, porque estou refazendo um pouco meus projetos antigos. O fato de ter saído do Brasil de forma imprevista, eu não tinha previsto me instalar aqui, foi apenas uma visita à família, após 2 anos que eu estava longe da Espanha, aconteceram muitas coisas estranhas no mês de janeiro, quando meus filhos viram para cá, para o meu país, para teoricamente retomar o contato com minha família, não foi possível. Disso também irei falar futuramente, como falei, há Mas o que muitos. aconteceu? Aconteceu na ida deles ou eles não puderam chegar a ir até a Espanha? Não, eles estiveram aqui na Espanha, mas novamente aconteceu um monte de coisas inexplicáveis
Infelizmente, a dia de hoje ainda não consigo falar, porque podem estar fazendo parte do processo que está em andamento. Mas o que que aconteceu de inexplicável, assim? Então, novamente, não posso falar por conta de que são detalhes que estão dentro do processo, né? Que meus advogados estão trabalhando, estão colocando cada um dos detalhes que estão acontecendo comigo, que ninguém se explica, que ninguém entende como podem continuar sendo permitidos. Mas E não sei, isso aconteceu por parte da Simária com você, foi isso, Vicente? então, tudo que está acontecendo, logicamente, é por conta do outro lado, que faz parte no processo, né? Entendi. E, enfim, tudo vai chegar, isso sim, como tem muita gente até que estava falando que esse livro primeiro que publiquei, que, enfim, tinha um monte de detalhe horrível, que, não, me desculpa, mas minha realidade é muito pior, e os detalhes que ainda vou adicionar nesse segundo livro, vão fazer com que esse livro pareça um livro de comédia, né? É, que você lançou Até que a Mentira Nos Separe, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente, da onde você tirou, quais foram os subsídios que você tirou para escrever seu livro? Então, É a sua basicamente, história? É a sua história, não? não, literalmente não, é minha história, é a história de Rodolfo e Rodolfo, só que tem vários pontos, no total são 6 erros que eu apercebi literalmente que afetaram muito meu relacionamento, né? Então, sim que, tipo, o esqueleto, a base da história está fundamentada nesse roteiro de seguir esses 6 erros que eu vi que talvez se a gente tivesse trabalhado de forma diferente, poderia ter salvado o meu relacionamento. A partir daí, sim, eu fui adicionando alguns detalhes parecidos, nunca iguais, nem de perto. Novamente, minha história é bem pior do que a do Rodolfo Rodolfo. E com o intuito é esse, primeiramente, de tentar ajudar pessoas que talvez estejam na mesma situação. Infelizmente, eu, a dia de hoje, o divórcio faz parte do café da manhã quase, né? Virou um fenômeno absurdo, as porcentagens estão escalando todo dia. E o segundo intuito de tudo também era deixar também meu testemunho, não só nesse livro, assim como os vídeos e os materiais, os conteúdos que estou postando nas redes sociais, que eu nunca tinha participado, mas é minha forma, né, minha ferramenta de deixar de alguma forma meu ponto de vista para os meus filhos futuramente E nesse, poderem e ver. nesse livro, e nesse livro os personagens, você Hum, se inspirou em quem? Quem mente mais? Quem foi que mentiu mais nessa história? Foi Simária ou foi você? então, na história é a Rodolfa, né? Tem vários exemplos concretos, é basicamente onde um fato, um evento onde a vida da filha deles fica em risco, né? Ainda numa situação onde ela poderia ter deixado a filha ao cuidado do Rodolfo, mesmo assim não respeitou o acordo que tinham, né, feito, né? Porque ao final de contas o convívio foi negociado em troca de toda uma parte material que foi sacrificada e mesmo assim não adiantou. Por isso também um dos pontos importantes é isso, pessoas que estejam se planejando, estejam pensando em se separar, se adotar na via litigiosa, adotar a via legal ou diretamente renunciar e passar página, assumir a perca material que seja, e pelo menos fazer com que não seja tão problemático. Aí no livro conta as duas opções, o que dá quando você decide não sacrificar essa parte material e lutar, e o que dá quando você decide. Ao final de contas, você tem que fazer só por você, sem esperar nada de ninguém, pois realmente a partir do momento que você decide se separar, você está começando a conhecer uma outra pessoa totalmente diferente daquela que você conviveu. Então tem que assumir pelo menos essa realidade. Olha, eu tô aqui com o JP, um grande amigo nosso. Você tem alguma pergunta para ele, querido? Tenho sim. Boa noite, Cara, JP. Tudo bem? eu sou pai de. Tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Eu não estou muito por cima dos detalhes da separação, mas eu sou pai de Sim? menina, minha filha tem 6 anos. Opa. Minha pergunta vai aí, cara, que a minha mudança de vida foi minha filha na minha vida. Total. Foi o Total. contato mais divino que eu tive com Deus, que foi a coisa mais Uhum. próxima.
como está sendo o seu contato, ou a distância, você está tendo contato, você consegue falar via vídeo, porque eu fico maluco de não pegar minha filha, virar ela do avesso, morder a bunda, né? É uma coisa do toque, é muito louco, eu sou muito assim. Eu ficaria maluco sem o contato da minha filha. Como tá essa sua relação né, teu filhotinho que não tem como, você tá muito distante, ou você se vê direto? Excelente pergunta, JP, porque na verdade não é um problema de agora que estou diretamente morando em outro país. No momento, a justiça te colocar fora de casa, o impacto que você gera na criança é brutal. Então, a resposta à sua pergunta é: ninguém leva bem essa situação, não tem como levar bem. É impossível quando você arranca dessa forma e você ainda dá essa ferramenta para outra pessoa usar à vontade, sem muita explicação, sem muita. Não precisa de nenhuma coisa assim bem planejada, não. É uma ferramenta legal, bem básica, funciona bem para caramba. Mas, infelizmente, no meu caso, como você tá falando, quando você tem esse contato, esse tato com a filha, é um relacionamento bem especial. O meu sempre foi, acredito que siga sendo, só que a dia de hoje eu não consigo mais ter uma comunicação fluida. Mas no momento que isso acontece na sua vida, o impacto é brutal. Por isso eu falo que tem dia que eu não sei se eu estou mais vivo, se eu estou morto, se eu tenho que, de repente, ter algum tipo de sentimento humano, porque a agressão, e tudo totalmente legal, viu? Tudo bonitinho, não precisa mais contratar um assassino, não precisa mais contratar, sei lá, é tudo no papel, tudo bem orquestrado. Eu diretamente uma das anedotas que eu lembro no início, porque eu sofria muito, né? E meus filhos vinham, ninguém entendia porque eu tinha saído de casa. Eu ia explicar para ela, não faz parte, vai dar certo, pouco a pouco a gente vai se adaptando. Só que um dia eu fui acordar e literalmente, JP, eu senti meu coração latir, meu coração bater, sabe? Aí eu falei, que é isso, meu? Eu tinha 43 anos, sou saudável. E eu fui até fazer provas médicas, tudo mais. Então, por muito que você esteja bem psicologicamente preparado para afrontar qualquer situação, chega uma hora que teu corpo te para. Fala, não, meu, peraí. Você tá Muito acostumado a ter. psicológico, né? É um Sim, efeito psicológico e do coração, porque para tudo. mim, tirar minha filha perto de mim vai me matar por dentro, vai arrancar um Total, pedaço do meu total, coração. É total. uma coisa meio bizarra que eu não consigo nem imaginar o sofrimento disso. Não. Mas o que eu posso, de repente, passar até, eu sou muito da Hum, leitura. Tem hum, um livro que eu levei até no Power Couple, que é maravilhoso, que é do sim, Viktor Frankl. Ele fez a terceira escola de psicanálise, chama Em sim, Busca de sim, Sentido. Ele sim, escreveu a terceira escola de psicanálise, a sim, logoterapia. E é maravilhoso que ele passou pelo campo de Auschwitz e ele vai sim, sim. buscar lá no fundo, do fundo do ser humano, a fé. Então, Aham. e ele fala de uma forma muito bacana, ele não fala de uma forma ruim, né? Óbvio que, Uhum, né, tava no campo nazista, todo mundo, um comendo a carne do outro, né, uhum, praticamente. uhum. Eles estavam numa posição inferior a qualquer ser humano, e aquilo me traz muita energia, porque ele traz muito para a parte positiva do ser humano. A gente tem que Sim, buscar mesmo lá no inferno a fé, na gente total, mesmo. Então, total. se é uma coisa que eu posso até lhe falar, me ajudou muito lá dentro do Power Couple, por estar longe da minha Aham, filha, cara. E eu usei muito aquele livro a meu favor, de estar longe da sim. minha filha, de ter coisas piores, mas um dia isso vai resolver, que isso vai ter um ponto final. A ação, eu sou advogado de formação, a ação Uhum, em si ela vai ter um ponto final e ela vai uhum. ser resolvida. Alguma coisa Já você que vai ter de você é positiva. advogado de formação, no caso dele, por exemplo, ele tem direito à mesada, por exemplo, da Simária? Então, aí teria que analisar muito bem, criteriosamente, a situação dele e dela, né? Na verdade, o que eles construíram juntos. É bem complexo, na verdade, né? Porque precisa pegar muito a situação deles, qual foi a situação de casamento deles, se foi união estável ou união total de bens, né? Com comunhão total de bens. Tem muitos detalhes que vão. é, conseguir o advogado, ainda mais sendo uma causa Uhum.
internacional, né? Porque o foro aqui no Brasil, E né? você- É no Brasil, mas novamente, esse não é o problema de tudo. Como eu falei, eu já renunciei a tudo na Renunciou. primeira separação, e dessa segunda vez também estava colocando um trato muito desigual, muito, tanto que quando meus advogados, finalmente eu me decidi, na primeira vez eu não contratei advogado nenhum, e quando me decidi, fui forçado a contratar advogado e ler no acordo que eu estava assinando, ninguém acreditava. Não, meu, qual que é o motivo? Você fez alguma coisa errada para você chegar nesse ponto? Não, porque eu quero simplesmente agilizar e retomar o contato com meus filhos. Então, Porque a são duas parte coisas econômica, diferentes, né? A acusação de roubo que tá na sim, imprensa e a parte da guarda do filho. não, São dois assuntos inclusive, separados, né? JP, essa parte da acusação criminal veio quase 2 anos depois do iniciar o divórcio. Tipo, imagina, tá começando o divórcio, passou quase 2 anos e do nada você acorda um dia e decide pensar que a outra pessoa achou dessa forma, né? Então a estratégia é clara, é evidente desde fora, né? Apenas desgastar e de fato conseguir, né? Quando você desgasta o homem, o genitor que está encarregado de pagar a pensão e não consiga mais se enfrentar, é cadeia. Então, 2 mais 2 são 4, não tem para onde correr. E hoje você está fazendo o quê? Hoje você está trabalhando com o quê, Vicente? Eu continuo trabalhando com marketing digital, né? Estou retomando meus projetos na área da pedagogia, dos infoprodutos, da publicidade contextual, afiliados. Só que recomeçando do zero, como talvez vocês já viram, estou colocando algum conteúdo nas redes sociais para tentar monetizar isso. E é isso aí, basicamente, e também tudo relacionado com a parte da linguística e da área fitness. Vou retomar esses produtos, esses infoprodutos, né, o aprendizado de línguas. Em breve lançar o curso de inglês. E são meus projetos a curto termo, né? Você participaria de algum reality show, por exemplo, aqui no Brasil, da Fazenda? Não? Você viria para cá? Então, já me perguntaram, né, algum membro do programa já me questionou sobre, e eu não teria problema nenhum. Enfim, sinceramente, eu nunca fui também não fã de aparecer ou de participar desse tipo de programa, assim, sem criticar ninguém também, mas não era muito minha natureza, só que eu acharia muito bom como plataforma para mostrar esse lado que está me afetando e que não só me afeta, né, no direito de família, Então você participaria. sim, participaria, só que Mas você não acha, por exemplo, se você vier para o Brasil, ela pode tentar alguma forma de talvez tentar te prender, alguma coisa do gênero, ou isso não tem como acontecer porque você não deve absolutamente nada? Não, a dia de hoje, depois de todas as conversas em backstage, vamos falar assim, que eu estou tendo após 2 anos com equipes profissionais, é porque a gente está aqui no podcast, está tudo em aberto, e a gente não pode ser, infelizmente, 100% honesto, né? Até porque uma praia que não é a nossa, bom, é a praia do JP, que é formada em Direito, mas o que pode acontecer nesse mundo, e de fato está acontecendo no meu caso, a dia de hoje eu não posso falar, mas como eu falei, vai ter uma hora que vou falar com nomes e apelidos. Então eu não tenho como, a dia de hoje ninguém me dá certeza de que eu volte ao Brasil e meus direitos sejam respeitados. De entrada, meu direito como pai, que é meu direito mais básico, não está sendo respeitado. Então imagina o que pode acontecer quando eu estou enfrentando uma pessoa mais influente e com mais capacidade financeira do que a minha. Eu vou parar por aí. Entendi, mas você participaria caso você recebesse o convite? Então, dependendo da minha situação judiciária, sim, sem problema. Com certeza, bem feliz. Ah, que legal. Vicente, olha, eu quero te obrigado por você ter despendido aí desse teu tempo aí para entrar aqui com a gente, bater um papo. E o livro tá um sucesso ou não? Tá indo bem, tá indo bem. Estou muito feliz com o retorno, especialmente com a repercussão que está tendo nas redes sociais. Então, estou bem feliz, bem contente com o resultado. Apareça quando quiser, viu? Quando estiver aqui no Brasil, vem aqui pessoalmente para a gente poder bater papo. Combinado. Muito obrigado, viu, por meter no seu programa. Um grande abraço para todo mundo aí. Obrigado, queridão. Obrigado.